Esse é o audiolivro A Força do Salmo 23. Antes de mais nada, pedimos o seu like. Assim, você manda ao YouTube a mensagem de que esse conteúdo é inspirador e vai ajudar a outras pessoas. Não custa nada. Assim, o algoritmo do YouTube recomenda esse livro para mais pessoas. Pedimos também que você se inscreva no canal para receber mais audiolivros engrandecedores e poderosos como esse. Não se esqueça de clicar no sininho e depois, clique em todas para receber notificações de mais livros como esse. Esse audiolivro foi feito de forma a gastar o mínimo de dados possível para ser ouvido em qualquer lugar. Ao final, se esse livro te fez bem, compartilhe com alguém que você gosta. Vamos ao nosso livro. Introdução: O Poder do Salmo 23. Bem-vindo ao audiolivro O Poder do Salmo 23, uma jornada profunda e transformadora através de um dos textos mais amados e recitados da literatura espiritual. O Salmo 23 é uma expressão rica e poderosa da relação entre o ser humano e o divino, oferecendo consolo, direção e esperança em meio às diversas realidades da vida. Neste audiolivro, exploraremos o significado profundo de cada versículo deste salmo, que tem sido um farol de luz e sabedoria ao longo dos séculos. Desde o seu contexto histórico no Antigo Testamento até suas aplicações práticas na vida cotidiana, cada capítulo foi elaborado para revelar a profundidade do amor e da orientação de Deus em nossas vidas. No primeiro capítulo, faremos uma introdução ao Salmo 23, mergulhando em sua origem e na relevância que ele mantém, mesmo em um mundo que parece estar em constante mudança. Em seguida, a poderosa metáfora do pastor e da ovelha nos convida a entender a relacionalidade divina e a liderança amorosa de Deus. À medida que avançamos, refletiremos sobre o conceito de descanso espiritual e como o Salmo 23 nos ensina a confiar em tempos de abundância e necessidade. O significado da direção divina será examinado em relação às nossas vidas, guiando-nos por caminhos de justiça e ajudando-nos a tomar decisões que alinhem nosso viver à vontade de Deus. A vida é repleta de desafios e vales sombrios, e é neste ponto que o Salmo nos traz uma mensagem de coragem e superação. A presença constante de Deus nos conforta e nos dá segurança em momentos de medo e incerteza. Nos capítulos seguintes, o foco estará na abundância divina que nos é oferecida, mesmo em meio a adversidades, e na bondade e misericórdia de Deus, que nos acompanham em cada etapa da vida. Concluiremos nossa jornada refletindo sobre a promessa da vida eterna e a importância de viver com uma perspectiva celestial, sempre nos lembrando de que temos um lugar preparado na casa do Senhor. Por fim, abordaremos como trazer esses ensinamentos para a nossa vida diária, permitindo que o Salmo 23 se torne uma fonte de paz, orientação e transformação em nosso cotidiano. Com testemunhos de vidas que foram impactadas por esta poderosa oração, o objetivo é inspirá-lo a fazer do Salmo 23 uma parte vital de sua jornada de fé. Prepare-se para uma reflexão profunda, um convite à meditação e uma oportunidade de experimentar o poder transformador do Salmo 23. Que, ao longo deste audiolivro, você encontre conforto, esperança e uma renovada confiança no Deus que é nosso pastor, aquele que nunca nos abandona e sempre nos guia. Capítulo 1 O Salmo 23, um guia de vida. Primeiras palavras. O Salmo 23 é uma das passagens mais conhecidas e queridas da Bíblia. Muitos o conhecem de cor, e sua beleza poética e profundidade espiritual têm tocado corações ao longo de gerações. Escrito por Davi, o pastor de ovelhas que se tornou o grande rei de Israel, esse salmo expressa de maneira simples, mas poderosa, a confiança de uma alma que encontra descanso e segurança em Deus. Cada versículo deste salmo oferece uma visão profunda sobre o cuidado, a proteção e a orientação divina. As palavras "O Senhor é meu pastor" ecoam uma confiança inabalável, mostrando que Deus, como um pastor fiel, guia e protege seus filhos, mesmo em tempos difíceis. Mas o Salmo 23 vai além da simples descrição de um pastor, ele é um retrato de uma vida guiada por Deus,
onde os desafios são enfrentados com coragem e confiança, porque a presença divina é constante. Neste capítulo, vamos explorar o Salmo 23 como um verdadeiro guia de vida, refletindo sobre seu contexto histórico e como suas palavras transcendem culturas e eras, oferecendo consolo e sabedoria a qualquer pessoa que busque a paz interior e a segurança espiritual. Contexto histórico e significado no Antigo Testamento. O Salmo 23 foi escrito em um tempo de reis, profetas e guerras. Davi, o autor, tinha uma experiência única com Deus. Ele conhecia profundamente o que significava ser um pastor, uma função comum na época, e compreendia o que era cuidar de ovelhas que dependiam totalmente de seu pastor para proteção, alimentação e orientação. Essa experiência formou a base para sua metáfora sobre Deus. Na cultura hebraica, o pastor era uma figura de liderança e cuidado. Ao descrever Deus como pastor, Davi pintava uma imagem clara para os ouvintes de seu tempo: o Senhor não era um Deus distante ou impessoal, mas alguém que se preocupava intimamente com cada detalhe da vida de seus seguidores. No mundo antigo, onde as ovelhas frequentemente enfrentavam perigos como lobos, terrenos acidentados e a escassez de pastagens, o pastor era a linha entre a vida e a morte para seu rebanho. Da mesma forma, Deus, como pastor de seu povo, é retratado como aquele que sustenta, protege e guia, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. O Salmo 23 foi escrito dentro do contexto do Antigo Testamento, onde a nação de Israel via Deus como protetor e guia de seu povo, especialmente em tempos de perseguição, exílio e conflito. Ele ressoava particularmente com os israelitas que, muitas vezes, precisavam confiar em Deus para sustento, enquanto navegavam por terrenos espirituais e físicos perigosos. As referências ao Vale da Sombra da Morte e à mesa preparada diante dos inimigos não eram apenas poéticas, eram experiências muito reais para muitos que ouviam essas palavras. A metáfora do pastor também remete a uma das mais poderosas imagens de liderança no Antigo Testamento, e Moisés, o pastor que guiou Israel para fora do Egito, e Davi, o rei pastor que Deus levantou para liderar seu povo. Em ambos os casos, o papel do pastor era não apenas de um guia físico, mas também de um guia espiritual, mostrando que o verdadeiro líder é aquele que segue a vontade de Deus e cuida de seu rebanho com amor. A relevância universal do Salmo ao longo do tempo. O Salmo 23 ultrapassou as fronteiras do tempo e da cultura. Embora tenha sido escrito há milhares de anos, suas palavras permanecem tão significativas hoje quanto eram nos dias de Davi. Ele fala diretamente ao coração humano, especialmente em tempos de necessidade, medo e incerteza. A imagem de Deus como um pastor amoroso e protetor ressoa profundamente com nossa necessidade de cuidado e segurança. No decorrer da história, esse salmo tem sido recitado em momentos de grande dor e alegria. Desde funerais até celebrações de vitória, as palavras de Davi são frequentemente lembradas para trazer conforto e encorajamento. Isso se deve ao fato de que o Salmo 23 não promete uma vida sem desafios ou dificuldades, mas sim uma jornada onde Deus está presente em cada passo, tanto nos momentos de descanso em pastos verdejantes quanto nos vales sombrios da vida. Em tempos modernos, a relevância do Salmo 23 continua a ser uma fonte de esperança. Com tantas incertezas no mundo, e seja em crises pessoais, econômicas, ou até mesmo em desastres globais, as pessoas ainda encontram consolo nas palavras: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa afirmação é um lembrete de que a presença de Deus é o verdadeiro antídoto contra o medo, e que sua bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. O Salmo 23 também transcende barreiras religiosas. Embora tenha origem no judaísmo, ele é amplamente utilizado por cristãos, e até mesmo por pessoas de outras tradições espirituais que encontram nele uma mensagem de paz e confiança. Sua simplicidade e profundidade espiritual fazem com que suas palavras toquem o coração de qualquer um que esteja buscando conforto em meio às dificuldades. Conclusão. O Salmo 23
sem dúvida, um guia de vida que tem resistido ao teste do tempo. Suas palavras falam sobre um Deus que não apenas governa, mas que cuida, guia e protege de forma pessoal e amorosa. No Antigo Testamento, ele era um hino de confiança para o povo de Israel, mas sua mensagem continua viva e poderosa para as pessoas de todas as gerações. Nos próximos minutos, exploraremos ainda mais profundamente cada aspecto deste salmo, mergulhando em sua sabedoria prática e espiritual. Cada versículo carrega lições sobre a maneira como podemos viver em paz e segurança, sabendo que, independentemente dos desafios, o pastor está sempre conosco, nos guiando com amor e propósito. Capítulo 2 – O Senhor é meu pastor, entendendo a relacionalidade divina. Análise da metáfora do pastor e da ovelha. Quando Davi começa o Salmo 23 com as palavras "O Senhor é meu pastor", ele escolhe uma das metáforas mais poderosas e íntimas da vida rural do Antigo Oriente Médio. Como alguém que passou seus primeiros anos como pastor, Davi conhecia bem as responsabilidades e sacrifícios dessa função. Ele sabia que um pastor não era apenas um líder, era um cuidador, um protetor incansável e um guia confiável para o rebanho. A relação entre o pastor e a ovelha é central para a compreensão deste salmo. As ovelhas, por natureza, são criaturas vulneráveis. Elas dependem inteiramente do pastor para encontrar alimento, água e proteção contra predadores. Sem um pastor, as ovelhas facilmente se perdem, se ferem ou caem em armadilhas. Esta vulnerabilidade das ovelhas ilustra a nossa própria condição humana, constantemente à mercê das circunstâncias e desafios da vida, necessitando de orientação e cuidado divinos. Davi, ao descrever Deus como meu pastor, não está apenas afirmando que Deus cuida da humanidade em um sentido geral. Ele usa um pronome pessoal, e meu pastor, sugerindo um relacionamento profundamente pessoal e individual. Isso revela um aspecto-chave do Salmo 23, não se trata de um Deus distante ou abstrato, mas de um Deus que se envolve pessoalmente com seus filhos, oferecendo proteção, direção e provisão contínua. Além disso, a escolha de Davi ao falar do pastor nos remete à ideia de liderança. Um pastor não apenas cuida das ovelhas, mas também as lidera em um caminho seguro, sabendo que é melhor para elas mesmo quando elas não compreendem. Assim, a metáfora do pastor é uma imagem poderosa da liderança divina, e Deus nos guia, não com força ou autoritarismo, mas com paciência e amor, ciente das nossas fraquezas e necessidades. A liderança amorosa de Deus e nossa confiança nele. No mundo do pastoreio, o sucesso do pastor depende de sua conexão com o rebanho. O pastor deve ser vigilante, observador e compassivo, sempre atento às necessidades das ovelhas. Ele deve levá-las a pastos verdejantes e águas tranquilas, sabendo onde o alimento mais nutritivo e seguro se encontra. Se uma ovelha se desvia, ele a busca e a traz de volta, carregando-a em seus ombros se necessário. Se o perigo se aproxima, o pastor está preparado para lutar por elas, usando sua vara e cajado para protegê-las. Essa liderança amorosa de Deus é o cerne do Salmo 23. Ele nos lembra que Deus não nos conduz à força, mas nos atrai com bondade e cuidado. Deus nos oferece um caminho seguro, um lugar de descanso, e, mesmo nas horas de maior escuridão e desafio, Ele permanece ao nosso lado. A figura do pastor não é uma figura de poder opressivo, mas sim de uma liderança baseada na confiança e no amor. Nossa confiança em Deus deve ser semelhante à das ovelhas com seu pastor. As ovelhas não questionam ou resistem à direção do pastor, porque elas sabem, instintivamente, que ele as leva para onde elas precisam ir. De maneira similar, quando confiamos em Deus, aceitamos que Ele tem o controle de nossas vidas e que sua liderança nos conduz à plenitude e segurança. A liderança de Deus, embora às vezes difícil de entender à primeira vista, sempre resulta em bênçãos e provisão para aqueles que seguem sua voz. Essa confiança é expressa de maneira prática nas nossas vidas quando reconhecemos que, independentemente das circunstâncias,
Deus está no controle. Quando enfrentamos momentos de incerteza, dor ou confusão, é essa certeza da liderança amorosa de Deus que nos sustenta. Assim como o pastor sabe o que é melhor para suas ovelhas, Deus conhece nossas necessidades, nossos medos e nossos desejos, e Ele está comprometido em nos guiar de maneira segura e sábia. A importância do relacionamento íntimo com o divino. O Salmo 23 não é apenas um poema sobre a proteção de Deus, mas também um convite a um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Davi revela que a vida espiritual não é uma questão de seguir regras ou dogmas rígidos, mas sim de cultivar uma relação de confiança e dependência em Deus, semelhante à confiança que as ovelhas têm em seu pastor. Essa metáfora da ovelha e do pastor nos desafia a repensar nossa visão de Deus. Muitas vezes, a sociedade moderna nos encoraja a ser autossuficientes, a confiar em nossas próprias habilidades e a seguir nossos próprios caminhos. No entanto, o Salmo 23 nos lembra que há poder e paz em depender de Deus, em entregar nossas vidas em suas mãos. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria, pois reconhecemos que Deus conhece o caminho melhor do que nós. O relacionamento com Deus também requer intimidade. O pastor conhece suas ovelhas individualmente, ele chama cada uma pelo nome. Da mesma forma, Deus nos conhece intimamente, em nossas alegrias, nossas dores, nossas lutas, e deseja que tenhamos essa consciência constante de sua presença. Um relacionamento íntimo com Deus nos permite ouvir sua voz e sentir sua orientação, especialmente quando o caminho à nossa frente parece incerto. Esse relacionamento é fortalecido pela oração, pela meditação e pela confiança diária em Deus. Quando nos entregamos a Ele, descobrimos uma nova forma de viver, onde as preocupações e medos não governam nossas ações, porque sabemos que estamos sob o cuidado amoroso de nosso pastor. A vida espiritual, portanto, não é apenas uma série de rituais ou obrigações, mas uma jornada compartilhada com Deus, onde Ele nos guia, nos sustenta e nos ama. Davi, no Salmo 23, convida a cada um de nós a experimentar essa proximidade com Deus. A metáfora do pastor nos ensina que a vida cristã é uma vida de comunhão e confiança, onde nos entregamos a Deus, não por força, mas por amor. Ele nos guia pelas veredas da justiça, Ele está conosco nos vales sombrios, e em tudo, Sua presença nos oferece segurança e paz. Conclusão. Neste capítulo, exploramos a profundidade da metáfora do pastor e da ovelha no Salmo 23. Deus é descrito como um líder amoroso, comprometido com o bem-estar de suas ovelhas, nos guiando com paciência e cuidado. Nossa confiança nele é essencial, e isso só se desenvolve através de um relacionamento íntimo e pessoal com o divino. Assim como o pastor conhece cada ovelha, Deus nos conhece profundamente e deseja caminhar conosco em todas as circunstâncias da vida. O Salmo 23, portanto, nos chama a uma vida de entrega e confiança na liderança amorosa de Deus. À medida que caminhamos juntos por esta jornada espiritual, continuaremos a descobrir as muitas maneiras pelas quais Deus, nosso pastor, nos guia, nos sustenta e nos abençoa abundantemente. Capítulo 3 – Descanso e nutrição espiritual. Deitar-me faz em pastos verdejantes. O conceito de descanso espiritual. No coração do Salmo 23, encontramos uma promessa de descanso espiritual profunda e restauradora. Quando Davi escreve deitar-me faz em pastos verdejantes, ele não está falando apenas de um descanso físico, mas de um descanso mais amplo e mais significativo, e o descanso da alma, o repouso interior que só pode ser encontrado em Deus. Descanso espiritual é muito mais do que simplesmente parar de trabalhar ou se afastar das responsabilidades diárias. Trata-se de encontrar um lugar de serenidade dentro de si mesmo, onde a presença de Deus nos renova e nos fortalece. Esse descanso é um estado de confiança profunda, onde não nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida, mas entregamos nossas ansiedades ao cuidado divino. Davi sabia, como pastor, que as ovelhas só se deitam em paz quando estão seguras e satisfeitas.
Elas não se deitam se estiverem com fome, se houver predadores por perto ou se sentirem qualquer ameaça à sua segurança. Assim, quando ele fala de pastos verdejantes, Davi está nos dando uma imagem de completa segurança e nutrição, onde Deus, o pastor, proporciona tudo o que precisamos para descansar sem preocupações. No mundo espiritual, isso significa que só podemos encontrar verdadeiro descanso quando confiamos plenamente que Deus está cuidando de cada aspecto de nossas vidas. Essa imagem de descanso em pastos verdejantes nos ensina que Deus não deseja que vivamos vidas ansiosas e sobrecarregadas. Ele nos convida a uma vida de paz e descanso nele. Para descansar espiritualmente, precisamos aprender a entregar nossos fardos ao Senhor, deixando que Ele seja o guardião de nossa alma, assim como o pastor cuida de suas ovelhas, proporcionando-lhes tudo o que elas precisam para se sentir seguras e em paz. Como o Salmo 23 nos ensina a confiar em tempos de abundância e provisão. No versículo "Deitar-me faz em pastos verdejantes", também encontramos uma lição importante sobre abundância e provisão. O fato de que as ovelhas estão deitadas sugere que elas já estão saciadas, bem alimentadas e em paz. Os pastos verdejantes simbolizam a provisão generosa de Deus, um lugar de nutrição abundante, onde encontramos tudo o que necessitamos, tanto no plano físico quanto espiritual. Essa imagem nos ensina que, em tempos de abundância, devemos aprender a confiar no Senhor e descansar em sua provisão. Muitas vezes, quando experimentamos momentos de fartura ou sucesso, somos tentados a acreditar que isso é fruto exclusivamente de nossos próprios esforços, ou nos preocupamos com a possibilidade de perder o que conquistamos. No entanto, o Salmo 23 nos lembra que a abundância vem de Deus, e que Ele é quem nos conduz a esses pastos verdejantes. A confiança em Deus durante os tempos de abundância nos ensina duas coisas essenciais: gratidão e dependência contínua. A gratidão surge quando reconhecemos que toda boa dádiva vem das mãos de Deus. Isso nos impede de nos tornarmos autossuficientes ou orgulhosos, nos lembrando que nossa verdadeira fonte de sustento é o Senhor. A dependência contínua, por outro lado, nos ensina a descansar, mesmo em meio à prosperidade, sabendo que não precisamos lutar ou nos esforçar excessivamente para manter aquilo que Deus nos deu. Ele continua sendo nosso provedor, tanto em tempos de escassez quanto de abundância. O Salmo 23 nos chama a confiar não apenas nos momentos de dificuldade, mas também quando Deus nos leva a lugares de fartura. Ao nos deitarmos nesses pastos verdejantes, aprendemos que o verdadeiro descanso não vem do acúmulo de bênçãos materiais, mas da segurança de que Deus, nosso pastor, está sempre suprindo nossas necessidades, e que podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Refúgio e paz interior. Além da nutrição e provisão, o conceito de pastos verdejantes evoca um lugar de refúgio e paz interior. No meio das pressões da vida, das exigências diárias e das lutas emocionais, o Salmo 23 nos convida a um lugar onde podemos encontrar descanso para nossas almas. Deus, como pastor, nos leva a um ambiente onde somos renovados espiritualmente e onde a agitação do mundo não pode nos perturbar. O descanso espiritual não significa ausência de desafios, mas sim uma atitude interior de paz e confiança, mesmo diante das dificuldades. A imagem dos pastos verdejantes simboliza um estado de calma que podemos experimentar quando encontramos refúgio em Deus. Não importa quão intensas sejam as tempestades ao nosso redor, Deus nos oferece um lugar de quietude e segurança. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Esse refúgio espiritual também nos oferece uma oportunidade de renovação. Assim como as ovelhas se alimentam e descansam nos pastos, nós, como filhos de Deus, também precisamos de momentos de quietude para sermos renovados em nossa fé, esperança e força. O ritmo frenético da vida moderna frequentemente nos afasta desse descanso, mas o Salmo 23 nos convida a buscar esse refúgio com regularidade, retirando-nos para a presença de Deus para encontrar a paz que somente Ele pode dar.
Jesus, ao falar sobre descanso em Mateus 11, 28, 30, ecoa esse mesmo convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como Davi descreveu o descanso das ovelhas sob os cuidados do pastor, Jesus nos convida a descansar nele, prometendo alívio para nossas almas. Este descanso é mais do que físico, é um descanso profundo que envolve o coração, a mente e o espírito. Conclusão. O Salmo 23 nos ensina que o descanso e a nutrição espiritual são essenciais para uma vida equilibrada e saudável. A imagem de deitar-se em pastos verdejantes simboliza tanto a provisão generosa de Deus quanto o refúgio que Ele oferece em meio às lutas da vida. Descansar espiritualmente é uma expressão de confiança total em Deus, é saber que, não importa a situação, Ele está nos sustentando, nos guiando e nos renovando. Assim como as ovelhas descansam com segurança nos pastos fornecidos por seu pastor, somos chamados a descansar nas promessas de Deus. Nossa alma encontra verdadeiro descanso quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente confiamos na liderança amorosa de Deus. O Senhor é nosso pastor, e em Sua presença encontramos tudo o que precisamos: e alimento, paz, refúgio e renovação. Nos pastos verdejantes da Sua provisão, somos convidados a parar, respirar e permitir que Ele cuide de nós. A vida moderna, com suas pressões incessantes, muitas vezes tenta roubar esse descanso de nossas vidas. Mas o Salmo 23 nos chama de volta à presença de Deus, onde, em meio a todas as circunstâncias, podemos encontrar o verdadeiro descanso para nossas almas. Como um bom pastor, Ele nos conduz, nos alimenta e nos renova, e em Sua presença, podemos sempre confiar que encontraremos paz e segurança. Capítulo 4 – Caminhos de Justiça – A direção divina para a vida. O significado de guia-me pelas veredas da justiça. No Salmo 23, após a promessa de descanso e nutrição espiritual em pastos verdejantes, Davi nos conduz a outro aspecto essencial do cuidado divino: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa frase destaca que a liderança de Deus não se restringe apenas ao cuidado e à provisão, Ele também nos conduz por um caminho de retidão e justiça. Mas o que Davi quis dizer ao falar de veredas da justiça? A palavra veredas ou caminhos sugere um percurso, uma jornada que não se dá de forma instantânea, mas que é contínua. Seguir pelas veredas da justiça implica em uma caminhada diária, onde, passo a passo, somos guiados por Deus em direção a uma vida correta e cheia de propósito. A justiça, nesse contexto, pode ser entendida como uma maneira de viver que está em harmonia com a vontade de Deus, refletindo sua santidade e amor. Quando Davi diz por amor do seu nome, ele está nos lembrando que essa liderança e orientação divina não são motivadas por qualquer mérito humano. Deus nos guia pelas veredas da justiça para que o seu nome, ou seja, seu caráter e sua glória, sejam manifestos em nossas vidas. Assim, ser guiado nessas veredas não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para refletir quem Deus é para o mundo ao nosso redor. Ele nos conduz a uma vida justa para que possamos ser testemunhas de seu amor, bondade e retidão. As veredas da justiça são, portanto, um convite para uma vida que espelha a natureza divina. Ser guiado por Deus em um caminho justo significa viver de maneira ética, compassiva, e em conformidade com seus princípios, permitindo que nossas ações honrem e glorifiquem o nome de Deus em tudo o que fazemos. Como confiar na orientação de Deus para tomar decisões e viver corretamente? Confiar na orientação de Deus é um dos temas centrais do Salmo 23. No entanto, essa confiança muitas vezes pode ser desafiadora, especialmente quando nos encontramos diante de decisões difíceis ou de caminhos incertos. No mundo moderno, onde tantas vozes competem pela nossa atenção, aprender a discernir a direção de Deus para a nossa vida é fundamental. Davi, ao declarar que Deus o guia pelas veredas da justiça, nos ensina que a verdadeira sabedoria para tomar decisões e viver corretamente não vem de nós mesmos, mas da dependência da direção divina.
Assim como as ovelhas confiam totalmente no pastor para guiá-las em segurança, devemos confiar que Deus nos direciona para o caminho certo, mesmo quando não conseguimos ver a imagem completa. Mas como, na prática, podemos aprender a confiar nessa orientação divina? Em primeiro lugar, precisamos cultivar uma vida de oração e escuta. O discernimento espiritual não é algo que acontece por acaso, ele é desenvolvido através de uma relação íntima com Deus, onde, à medida que nos aproximamos dele, aprendemos a reconhecer sua voz e sua direção. A oração se torna um momento em que nos abrimos para a liderança de Deus, buscando não apenas suas bênçãos, mas sua orientação clara para nossas escolhas. Além da oração, a palavra de Deus é um guia essencial para tomar decisões corretas. A Bíblia é um mapa que nos ensina os princípios da justiça divina, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Ao meditar na Escritura, somos confrontados com o caráter de Deus e suas expectativas para nós. E, ao alinharmos nossas decisões com esses princípios, estamos permitindo que Deus nos guie de forma prática. Outro aspecto importante para confiar na orientação de Deus é a paciência e o discernimento. Muitas vezes, a direção de Deus não se revela de forma imediata ou clara. Pode haver momentos de espera, de incerteza, em que não sabemos ao certo qual caminho seguir. Nesses momentos, confiar na liderança divina envolve descansar na certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver os resultados de imediato. Essa confiança também nos liberta de carregar o peso de decisões por conta própria. Quando confiamos que Deus está guiando nossos passos, podemos tomar decisões sem o medo paralisante de errar, pois sabemos que, em sua soberania, Ele redireciona nosso caminho quando necessário. A vereda da justiça não é um caminho de perfeição sem falhas, mas uma jornada onde, mesmo nos erros, somos corrigidos e realinhados por um Deus amoroso e compassivo. O papel da justiça divina em nossa vida cotidiana. A justiça divina, conforme expressa no Salmo 23, não é apenas uma ideia teórica ou abstrata, ela se manifesta de forma concreta em nossa vida cotidiana. Viver pelas veredas da justiça significa que nossa fé deve ser refletida em como nos comportamos no dia a dia, em nossas interações com os outros, em nossas decisões e no modo como tratamos o próximo. A justiça de Deus é inseparável do amor e da misericórdia. Quando somos guiados por Ele nas veredas da justiça, somos chamados a refletir esses mesmos atributos em nossas vidas. A justiça divina é diferente da justiça humana, que muitas vezes se baseia em regras e julgamentos rígidos. A justiça de Deus é fundamentada em seu caráter, que é santo e justo, mas também profundamente compassivo e gracioso. Assim, viver em justiça no cotidiano implica em escolhas conscientes de bondade, honestidade e integridade. Isso significa que, como seguidores de Deus, devemos tratar as pessoas com respeito e dignidade, independentemente de sua posição social, etnia ou crenças. Significa defender a verdade, mas também agir com compaixão e humildade, buscando sempre a reconciliação e a paz. Além disso, ser guiado pelas veredas da justiça envolve um compromisso com a justiça social. Deus se importa profundamente com a forma como tratamos os marginalizados e os necessitados. Em várias passagens das Escrituras, vemos que Ele chama seu povo a agir com justiça, defendendo os oprimidos e cuidando dos vulneráveis. Portanto, ao vivermos de acordo com a justiça divina, somos chamados a lutar contra a injustiça, seja em nossas comunidades locais, seja em uma escala maior, global. A justiça divina também tem um papel na nossa própria santificação pessoal. À medida que caminhamos com Deus e permitimos que Ele nos guie, somos transformados. A justiça de Deus molda nosso caráter, nos purifica e nos capacita a viver de maneira que reflete seu amor e retidão. Essa transformação diária nos permite não apenas viver em paz com os outros, mas também viver em paz conosco mesmos, sabendo que estamos seguindo o caminho que Deus designou para nós. Conclusão.
O Salmo 23 nos revela que Deus não apenas cuida de nossas necessidades imediatas, mas também nos guia ao longo da vida por veredas da justiça. Ele nos oferece direção, sabedoria e discernimento para que possamos viver de maneira que glorifique seu nome. A confiança em sua orientação nos liberta do medo e nos conduz a uma vida plena e significativa, onde nossas ações refletem seu caráter justo e amoroso. À medida que continuamos nossa jornada espiritual, guiados por Deus, aprendemos a confiar que Ele sempre sabe o melhor caminho. A justiça divina não é apenas uma ideia elevada, mas uma realidade viva que molda cada aspecto de nossas vidas. Viver em justiça significa seguir os passos de Deus, confiando em sua liderança, praticando o amor e a retidão, e permitindo que sua luz brilhe através de nossas ações cotidianas. Assim, somos continuamente guiados nas veredas da justiça, para o louvor de seu glorioso nome. Capítulo 5 E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, coragem e superação nas adversidades. Uma reflexão sobre os tempos sombrios e desafios da vida. O Salmo 23 não apenas nos fala sobre momentos de paz, descanso e justiça. Ele também reconhece as realidades difíceis e sombrias da vida. A frase "ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte" nos confronta com uma verdade que todos nós conhecemos bem, e a vida é marcada por períodos de dificuldades, tristeza, medo e sofrimento. Esses momentos, descritos por Davi como um vale, nos lembram que a jornada da fé inclui tempos de escuridão, quando parece que estamos cercados por incertezas, perigos e muitas vezes, solidão. A expressão "vale da sombra da morte" pode ser interpretada de várias maneiras. Para alguns, representa o medo literal da morte ou a proximidade dela, seja através de uma doença grave, a perda de um ente querido ou o confronto com nossa própria mortalidade. Para outros, o vale pode simbolizar períodos de depressão, angústia emocional, crise financeira ou rupturas nos relacionamentos. Independentemente da forma que esse vale assume, a experiência é universal. Todos nós, em algum momento, passamos por períodos de trevas, quando o caminho à frente parece incerto e a esperança parece distante. Esses momentos de adversidade são parte inevitável da existência humana, e o Salmo 23 nos oferece uma abordagem espiritual profunda para lidar com eles. Ao reconhecer que o vale faz parte da jornada, o Salmo não tenta negar a realidade da dor, mas nos ensina como enfrentá-la. A presença de Deus, mesmo nesses vales escuros, é o que faz toda a diferença. O significado de atravessar vales espirituais e emocionais. A metáfora do vale é poderosa porque nos leva a refletir sobre nossa caminhada interior, espiritual e emocional. Assim como em uma paisagem geográfica, um vale é um lugar baixo, frequentemente cercado por montanhas, onde a luz do sol pode ser bloqueada pelas sombras. Da mesma forma, nossos vales espirituais e emocionais são momentos em que a luz da esperança pode parecer obscurecida por desafios, dúvidas e dores profundas. Atravessar esses vales pode ser assustador. No vale, nossa visão é limitada, e é fácil perder a direção ou sentir-se perdido. Na vida espiritual, isso pode se manifestar como períodos de desânimo, quando sentimos que estamos longe de Deus, quando as orações parecem não ser ouvidas ou quando as respostas que buscamos não chegam. Emocionalmente, os vales podem ser momentos de extrema tristeza, solidão ou até desespero, em que nossas forças parecem insuficientes para superar os obstáculos à frente. Contudo, a linguagem do Salmo 23 nos ensina algo crucial: os vales são para ser atravessados, não para serem moradas permanentes. Davi não diz se andarmos pelo vale da sombra da morte, mas ainda que. Isso implica que esses tempos sombrios são parte da vida, mas não são o destino final. O vale não é um lugar para ficar preso, mas um lugar de passagem. Em meio às adversidades, Deus nos convida a continuar caminhando, mesmo quando não conseguimos ver o fim da jornada. Além disso, o vale da sombra da morte nos lembra que, muitas vezes,
O que enfrentamos são sombras, reflexos de medos e ansiedades que, embora reais, não têm o poder de nos destruir quando estamos sob o cuidado de Deus. As sombras podem parecer assustadoras, mas elas não têm substância própria. Elas são o que resta quando a luz é bloqueada, e, no Salmo 23, a luz é a presença constante e fiel de Deus, que nunca se apaga, mesmo nos momentos mais difíceis. A presença de Deus em momentos de medo e incerteza. A chave para enfrentar o vale da sombra da morte não está em nossa própria força, mas na certeza de que Deus está conosco. Davi, ao dizer não temerei mal algum, porque tu estás comigo, expressa a confiança plena na presença protetora e confortadora de Deus. Essa presença muda tudo. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece ameaçador e incerto, a companhia divina nos sustenta e nos dá coragem para seguir em frente. A promessa de que Deus está conosco não é apenas uma afirmação teológica, mas uma realidade que podemos experimentar em momentos de grande provação. Quando estamos no vale, Deus não permanece distante ou alheio ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele caminha ao nosso lado, proporcionando não apenas segurança, mas também consolo e paz em meio à tempestade. Essa presença divina é simbolizada pelas palavras: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são ferramentas do pastor, usadas para proteger e guiar as ovelhas. A vara é uma arma de defesa contra predadores, enquanto o cajado é um instrumento de direção e correção. Em nossa jornada espiritual, essas ferramentas representam a proteção e a orientação de Deus em meio às dificuldades. Mesmo quando não conseguimos ver uma saída, Deus está usando sua vara para nos proteger dos perigos que não podemos enxergar e seu cajado para nos guiar de volta ao caminho certo. Em tempos de medo e incerteza, a presença de Deus é a fonte de nossa coragem. A verdadeira coragem, segundo o Salmo 23, não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente, mesmo em meio ao medo, porque confiamos que Deus está conosco. Ele não apenas nos protege dos perigos ao redor, mas também nos sustenta interiormente, renovando nossas forças e nos dando a paz que excede todo entendimento. Superação nas adversidades. A grande mensagem do Vale da Sombra da Morte no Salmo 23 é a de que, com Deus, podemos não apenas sobreviver às adversidades, mas superá-las. A presença divina transforma o vale de um lugar de medo em um lugar de superação. Quando percebemos que Deus está ao nosso lado, somos capazes de continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. A superação nas adversidades não significa que não experimentaremos dor ou medo. Pelo contrário, ela reconhece que o sofrimento faz parte da jornada, mas que, através dele, podemos crescer, amadurecer e nos aproximar ainda mais de Deus. Os vales que enfrentamos podem ser oportunidades de transformação espiritual, onde nossa fé é refinada e nossa confiança em Deus se aprofunda. Além disso, ao superar os desafios da vida com Deus, somos capazes de ajudar os outros que estão passando pelos seus próprios vales. Nossa experiência de travessia nos capacita a ser uma fonte de encorajamento e apoio para aqueles que ainda estão lutando. A superação, então, se torna uma oportunidade não apenas de crescimento pessoal, mas de compartilhar a esperança e a força que encontramos em Deus. Conclusão. O Vale da Sombra da Morte representa os momentos mais difíceis e desafiadores de nossa jornada, quando o medo, a dor e a incerteza parecem dominar nossa visão. No entanto, o Salmo 23 nos lembra que, mesmo nesses momentos sombrios, Deus está conosco. Sua presença nos protege, nos guia e nos dá coragem para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece árduo e escuro. Atravessar o vale é uma parte inevitável da vida, mas não precisamos enfrentá-lo sozinhos. A promessa de Deus é que Ele estará conosco, sua vara e seu cajado nos consolando e nos protegendo. Essa certeza nos dá a coragem para enfrentar as adversidades e a confiança de que, com Ele ao nosso lado, não há vale tão profundo que não possamos superar. Com Deus,
Os vales da vida, por mais sombrios que sejam, não são o fim da jornada. Eles são lugares de passagem, onde nossa fé é fortalecida e nossa esperança é renovada. Quando saímos do vale, podemos olhar para trás e ver como a mão de Deus nos guiou o tempo todo, nos levando a um lugar de segurança e paz. Capítulo 6 O conforto divino, tua vara e teu cajado me consolam. O simbolismo da vara e do cajado como ferramentas de correção e proteção. O Salmo 23 é uma obra-prima espiritual que, em cada versículo, revela diferentes aspectos do caráter amoroso de Deus e de seu relacionamento com seus filhos. Ao chegar ao trecho tua vara e teu cajado me consolam, encontramos uma metáfora profundamente poderosa sobre o papel da disciplina e da proteção divina em nossa vida. A figura do pastor e das ovelhas é central nesse salmo. O pastor, em tempos bíblicos, carregava dois instrumentos essenciais, a vara e o cajado. Ambos eram ferramentas indispensáveis para o cuidado das ovelhas, mas com funções distintas. A vara era um instrumento curto e pesado, muitas vezes feito de madeira dura. O pastor a usava para defender as ovelhas contra os predadores ou ameaças externas. Era uma arma de proteção, um símbolo da força do pastor para afastar qualquer perigo. Espiritualmente, a vara representa a capacidade de Deus de nos proteger contra os ataques e armadilhas do inimigo. Assim como um pastor usa a vara para proteger seu rebanho de lobos, Deus nos defende das adversidades espirituais e emocionais que enfrentamos. Por outro lado, o cajado era um bastão longo, frequentemente curvado na extremidade, usado para guiar as ovelhas e corrigir seus desvios. Quando uma ovelha se afastava do grupo ou corria o risco de cair em um precipício, o pastor usava o cajado para puxá-la de volta ao caminho seguro. O cajado, portanto, é um símbolo da orientação amorosa de Deus, que nos corrige quando nos desviamos do caminho da justiça. Ele nos conduz de volta à sua vontade quando nos perdemos, impedindo que nos afastemos demais. No contexto espiritual, a vara e o cajado são símbolos complementares do cuidado total de Deus sobre nós. A vara protege, afastando o mal, enquanto o cajado nos corrige e orienta, mantendo-nos no caminho certo. A combinação desses dois instrumentos representa tanto a força quanto a ternura de Deus. Ele é poderoso para nos defender, mas também compassivo para nos corrigir quando necessário. A importância da disciplina e da segurança que vem de Deus. A ideia de que a vara e o cajado de Deus nos consolam pode parecer paradoxal à primeira vista, especialmente quando consideramos o aspecto corretivo do cajado. Afinal, muitas vezes, associamos a correção com desconforto ou dor. No entanto, uma das verdades profundas do Salmo 23 é que a correção e a disciplina divinas são, na realidade, fontes de conforto. Em nossa sociedade moderna, a palavra disciplina frequentemente carrega uma conotação negativa, sugerindo punição ou repressão. Mas a disciplina divina, conforme retratada nas Escrituras, é sempre aplicada em amor. Deus não nos disciplina para nos punir, mas para nos ensinar, guiar e nos transformar. Em Provérbios 3:12, lemos: porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A disciplina de Deus é uma expressão de seu amor e cuidado, pois ela nos molda para nos tornarmos mais como Ele, ajudando-nos a viver em harmonia com seus planos. Quando Deus nos corrige, Ele está, na verdade, nos protegendo de nós mesmos e de nossas inclinações para o pecado, de nossos erros, de nossas decisões impulsivas. Muitas vezes, o sofrimento que experimentamos ao ser corrigidos é a maneira pela qual Deus nos impede de nos afastarmos demais de Sua presença e de seu propósito. A correção, embora momentaneamente desconfortável, nos traz a segurança de saber que Deus está ativamente envolvido em nossa vida, cuidando de nós de forma amorosa. Essa correção também nos ensina a confiar em Deus. O pastor usa o cajado para redirecionar as ovelhas, mesmo quando elas não entendem completamente o porquê. Da mesma maneira,
Deus nos corrige e nos conduz por caminhos que, às vezes, não compreendemos no momento, mas que são para o nosso bem. Ao aceitar a disciplina divina, aprendemos a confiar que Deus sempre sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Por outro lado, a vara de Deus é a fonte de segurança que nos protege contra os ataques do inimigo. Assim como o pastor usa a vara para afastar os predadores, Deus usa sua autoridade e poder para nos proteger das forças do mal que tentam nos prejudicar. Em tempos de tentação ou tribulação, a vara de Deus nos defende, e podemos descansar na segurança de que Ele é nosso protetor fiel. Como sentir conforto e segurança em tempos difíceis? Os tempos difíceis são inevitáveis. Todos nós, em algum momento, enfrentamos períodos de incerteza, medo, sofrimento ou desafio. Nesses momentos, a sensação de vulnerabilidade pode ser esmagadora. No entanto, o Salmo 23 nos oferece uma promessa profunda de conforto e segurança, mesmo nos tempos mais difíceis, a certeza de que Deus está conosco, com sua vara e seu cajado. Sentir o conforto de Deus em tempos de dificuldade começa com a confiança em sua presença constante. O Salmo 23 nos lembra que, mesmo quando atravessamos os vales sombrios da vida, Deus está ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. O reconhecimento dessa presença transformadora é o primeiro passo para encontrar paz em meio às adversidades. Quando sabemos que Deus está conosco e ativamente nos defendendo com sua vara e nos guiando com seu cajado, podemos encontrar força e tranquilidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em segundo lugar, sentir o conforto de Deus envolve aceitar sua correção com um coração aberto. Quando estamos passando por desafios, pode ser fácil interpretar as dificuldades como sinais de que Deus nos abandonou. Mas, na verdade, muitas vezes, os momentos de dor são oportunidades de crescimento e de nos aproximarmos mais dele. Quando aceitamos a disciplina divina como uma expressão de seu amor, podemos encontrar conforto, sabendo que Ele está trabalhando em nós para nosso bem. Além disso, a oração e a meditação na Palavra de Deus são meios poderosos de acessar o conforto divino. Ao nos voltarmos para as Escrituras e para a oração, permitimos que a presença de Deus nos envolva e nos sustente. O Salmo 23 em si é uma fonte de conforto, pois suas palavras nos lembram do cuidado atento e amoroso de Deus em cada detalhe de nossa vida. Em tempos de dificuldade, podemos usar essas palavras como uma oração, pedindo que Deus renove nossa fé e nos encha de sua paz. Finalmente, o conforto divino nos é dado quando escolhemos confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle. A confiança plena em Deus nos liberta da ansiedade e do medo. A vara e o cajado nos lembram de que, mesmo quando o caminho parece incerto, Deus está no controle, protegendo-nos e guiando-nos em direção à sua vontade. Conclusão. No Salmo 23, a vara e o cajado do pastor não são apenas ferramentas de liderança, mas símbolos do profundo cuidado de Deus por seus filhos. A vara representa sua proteção contra os perigos e ameaças, enquanto o cajado simboliza sua correção amorosa, que nos mantém no caminho certo. O conforto que recebemos de Deus em tempos difíceis não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que, em meio a esses problemas, Deus está ativamente nos protegendo, corrigindo e nos guiando. Sua disciplina nos molda e nos fortalece, enquanto sua proteção nos dá a segurança de que nada pode nos separar de seu cuidado. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas com diligência e amor, Deus cuida de nós, seus filhos, com um zelo que nos traz conforto e paz, independentemente das circunstâncias. A vara e o cajado de Deus são uma garantia de que, mesmo nos vales mais sombrios, não estamos sozinhos. Podemos confiar plenamente que, em todos os momentos, Ele está ao nosso lado, guiando-nos para a vida abundante que Ele preparou para nós. Capítulo 7. A mesa preparada, abundância e proteção em meio aos inimigos. O significado de uma mesa preparada diante dos inimigos. No Salmo 23,
após descrever a proteção e a orientação de Deus com sua vara e cajado, Davi nos oferece uma imagem surpreendente cheia de significado: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta frase revela uma dimensão nova e fascinante da provisão e cuidado divinos. A imagem de uma mesa farta, preparada com cuidado e abundância, no meio de um cenário hostil, é uma metáfora poderosa da bondade de Deus. Mas o que isso realmente significa? Em muitas culturas, a mesa é um símbolo de hospitalidade, comunhão e celebração. Uma mesa preparada significa que tudo foi providenciado, e há comida, bebida, e um ambiente de segurança e descanso. No contexto do Salmo, no entanto, essa mesa é preparada em um ambiente inesperado e diante dos inimigos. Ao descrever essa cena, Davi nos mostra que Deus não espera que estejamos livres de oposição ou adversidade para demonstrar seu favor e provisão. Mesmo quando estamos cercados por desafios, ataques e circunstâncias que ameaçam nossa paz, Deus nos chama para uma mesa de comunhão com Ele. A ideia de uma mesa preparada diante dos inimigos também carrega um senso de vitória e confiança. No mundo antigo, as refeições muitas vezes aconteciam após batalhas ou vitórias, em que o vitorioso se sentava para comer enquanto o inimigo derrotado ficava impotente para interferir. Aqui, Deus nos convida a participar de uma mesa de paz, enquanto nossos adversários, e sejam eles circunstâncias, pessoas ou forças espirituais, e ficam impotentes para nos prejudicar. Deus prepara essa mesa não em um lugar isolado, mas à vista de todos, como um sinal de sua soberania e cuidado. A abundância e a provisão divina mesmo em tempos de oposição. Uma das mensagens centrais desse versículo é a confiança na abundância de Deus, mesmo em meio à oposição e aos tempos de escassez. No mundo natural, seria impensável sentar-se em uma mesa e desfrutar de uma refeição em paz quando inimigos estão por perto. Esse é precisamente o ponto que Davi está enfatizando, e a provisão de Deus não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando estamos cercados por ameaças, insegurança ou dificuldades, a mão de Deus é capaz de prover abundantemente para nossas necessidades. O conceito de abundância aqui vai além do aspecto físico ou material. Não se trata apenas de comida, mas de tudo que Deus providencia em nossas vidas: paz interior, confiança, amor, esperança e, acima de tudo, sua própria presença. Davi nos ensina que, mesmo quando enfrentamos o inimigo, seja ele uma dificuldade externa ou uma batalha espiritual interna, Deus está conosco, e Ele nos sustenta com tudo o que precisamos. Esse é o verdadeiro significado de ter uma mesa preparada, é a certeza de que Deus está sempre pronto para nos alimentar com sua graça, mesmo quando estamos em meio a batalhas. A abundância divina também é um reflexo da natureza generosa e inesgotável de Deus. Ele não nos dá apenas o que é necessário para sobreviver, Ele nos dá com generosidade, com fartura. A imagem de uma mesa preparada sugere uma refeição completa, satisfatória, e não um banquete apressado ou insuficiente. Deus nos dá em abundância, porque Ele é um Deus de abundância, e não de escassez. A provisão de Deus, então, é um convite para confiar na sua capacidade de nos sustentar, mesmo quando as situações ao nosso redor parecem desfavoráveis. O que isso nos ensina? Que nossa segurança e nossa satisfação não dependem das circunstâncias externas, mas da presença e provisão do Senhor. Mesmo quando os inimigos estão à espreita, Deus está preparando algo extraordinário para nós, em algo que satisfaz não apenas o corpo, mas também a alma. Como encontrar paz em meio à adversidade? A mesa preparada diante dos inimigos não apenas simboliza abundância, mas também aponta para a paz que podemos experimentar em meio à adversidade. É importante notar que Davi não diz que Deus remove os inimigos antes de preparar a mesa. Pelo contrário, a mesa é posta na presença deles. Isso sugere que, embora os desafios ainda possam estar ao nosso redor, Deus nos convida a entrar em sua paz e desfrutar de sua provisão, independentemente do que está acontecendo externamente.
Como podemos encontrar essa paz em meio à adversidade? O Salmo 23 nos oferece 3 chaves espirituais importantes. 1. Confiança na provisão de Deus. A primeira maneira de encontrar paz em tempos difíceis é confiar que Deus está no controle e que Ele provê tudo o que precisamos, até mesmo nos momentos mais sombrios. Essa confiança nasce de uma fé profunda na bondade e fidelidade de Deus. Quando sabemos que Ele está cuidando de nós, mesmo quando os problemas nos cercam, podemos descansar em Sua paz. 2. Focar na presença de Deus, não nos inimigos. Embora Davi mencione a presença dos inimigos, o foco do versículo está na mesa preparada por Deus. Isso nos ensina que, para experimentar a paz de Deus, precisamos ajustar nosso foco. Em vez de nos concentrarmos nos desafios ou nas ameaças ao nosso redor, somos chamados a focar na presença e provisão de Deus. A mesa representa a comunhão, e Deus nos chama a sentar com Ele, mesmo em meio às dificuldades. Quando escolhemos nos concentrar no que Deus está fazendo e Sua provisão, Seu amor, Sua bondade, os inimigos perdem seu poder de nos causar medo. 3. Aceitar o convite para descansar em Deus. A mesa preparada diante dos inimigos também é um convite para descansar em Deus. Quando estamos enfrentando oposição ou dificuldades, nossa reação natural pode ser lutar, fugir ou tentar resolver a situação com nossas próprias forças. No entanto, Deus nos chama a confiar nele e aceitar seu convite para descansar em sua presença. Sentar-se à mesa é um ato de confiança e rendição. É um sinal de que entregamos nossas batalhas nas mãos de Deus, sabendo que Ele está conosco e que Ele é o responsável por nos proteger e prover. Essa paz interior que vem de confiar em Deus em tempos de adversidade é uma das marcas mais profundas da vida espiritual madura. Ela não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está presente e ativo em nossa vida. Quando compreendemos que, mesmo em meio às lutas, Deus está preparando uma mesa para nós, somos capazes de experimentar um descanso sobrenatural, uma paz que excede todo entendimento. Provisão e paz em meio à batalha. A imagem de uma mesa preparada em meio aos inimigos encapsula o coração da mensagem do Salmo 23, e mesmo em meio aos maiores desafios e dificuldades, Deus está conosco, nos protegendo e nos suprindo. A provisão divina não se limita aos momentos de calmaria, ela se manifesta, talvez de maneira ainda mais evidente, nos tempos de adversidade. O convite de Deus é para que confiemos nele a ponto de sentar-nos à sua mesa, em plena paz, mesmo quando os inimigos estão à nossa volta. Isso nos ensina que o verdadeiro conforto não vem da ausência de lutas, mas da presença de Deus em meio a elas. Sua mesa preparada é uma garantia de que, mesmo quando os inimigos estão à nossa porta, Ele nos sustenta. Essa paz e essa provisão são oferecidas gratuitamente, independentemente das circunstâncias externas, e nos permitem viver em segurança e confiança, sabendo que Deus está sempre cuidando de nós. Conclusão. A mesa preparada diante dos inimigos é uma das imagens mais poderosas do Salmo 23, nos lembrando que Deus é capaz de nos prover em abundância e de nos dar paz, mesmo quando estamos cercados por adversidades. Essa mesa é um símbolo da vitória, da confiança e da provisão divina em tempos de oposição. Deus não apenas nos dá o que precisamos, mas o faz em meio às nossas lutas, mostrando que sua bondade e seu poder transcendem qualquer desafio que possamos enfrentar. Ao focar na presença e provisão de Deus, em vez dos inimigos ao nosso redor, podemos encontrar a paz que Ele nos oferece, descansando na certeza de que Ele está conosco e que sua mão nos sustenta em todos os momentos. Com Deus ao nosso lado, a adversidade não tem a última palavra. A mesa que Ele prepara para nós, mesmo em meio às batalhas, nos lembra que sua graça é sempre suficiente, e que sua paz é um presente que podemos desfrutar em qualquer circunstância. Capítulo 8. Certamente bondade e misericórdia me seguirão, a garantia da graça de Deus. Reflexão sobre a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanhando ao longo da vida.
Ao chegarmos à parte final do Salmo 23, somos acolhidos pela promessa de Davi de que certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa declaração encerra o Salmo com uma mensagem poderosa, a certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanham em cada momento da nossa jornada. Não se trata de um desejo vago ou de uma possibilidade condicional, mas de uma garantia sólida, fruto da confiança inabalável na graça de Deus. A palavra seguir nesta passagem, no original hebraico, tem uma conotação ativa, quase como uma perseguição amorosa. A bondade e a misericórdia de Deus não são passivas ou distantes, elas nos perseguem com intensidade e determinação. Onde quer que formos, o amor e a graça de Deus estão em movimento atrás de nós, assegurando que, independentemente das circunstâncias, sua presença esteja conosco. É como se Davi dissesse que, em qualquer situação da vida, podemos ter a confiança de que a bondade e a misericórdia de Deus sempre nos alcançarão. Essas duas qualidades divinas, em bondade e misericórdia, são expressões centrais da natureza de Deus. A bondade de Deus fala de sua generosidade, de seu desejo de fazer o bem em nossas vidas, de abençoar-nos além do que merecemos ou podemos imaginar. Já a misericórdia, ou graça em algumas traduções, representa o favor imerecido de Deus, sua disposição de perdoar, de nos acolher com compaixão, mesmo quando falhamos. A união dessas duas características pinta um quadro completo do amor divino, e Deus é não apenas bondoso, mas também misericordioso, oferecendo-nos tanto bênçãos quanto perdão ao longo de toda a nossa caminhada. Essa promessa também nos dá uma perspectiva muito importante sobre a natureza da vida espiritual. Não se trata apenas de um futuro distante, de uma bênção que receberemos um dia, mas de uma realidade presente que nos acompanha todos os dias da nossa vida. A bondade e a misericórdia de Deus são companheiras constantes, não restritas a momentos de sucesso ou tranquilidade, mas presentes também nos tempos de tribulação e fraqueza. Nos altos e baixos da existência, Deus continua nos perseguindo com seu amor infalível. Como essas qualidades transformam nossas atitudes e mentalidades. Ao reconhecer que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem continuamente, somos convidados a permitir que essas verdades transformem nossa maneira de viver e pensar. A compreensão dessa verdade divina tem o poder de mudar radicalmente nossas atitudes e mentalidades. Primeiramente, a certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus estão sempre presentes nos livra de uma mentalidade de escassez ou de medo. Muitas vezes, vivemos como se tivéssemos que ganhar o favor de Deus ou como se suas bênçãos fossem limitadas e condicionadas ao nosso desempenho. No entanto, o Salmo 23 nos ensina que a bondade de Deus nos segue independentemente das circunstâncias ou do nosso mérito. Quando vivemos com essa confiança, abandonamos o medo da rejeição ou da falta de provisão, e passamos a viver em um estado de gratidão e liberdade. Essa consciência também transforma a maneira como vemos o passado. Muitas vezes, podemos olhar para trás e ver nossas falhas, nossas escolhas erradas, ou os tempos difíceis pelos quais passamos. No entanto, ao entender que a misericórdia de Deus estava presente em cada uma dessas fases, podemos ver a mão de Deus trabalhando mesmo em nossas falhas e fragilidades. A misericórdia de Deus nos oferece a chance de viver sem a carga de arrependimentos sufocantes, sabendo que fomos perdoados e restaurados. Além disso, a certeza da bondade e da misericórdia divinas deve influenciar nossas atitudes em relação ao futuro. Quando vivemos com a convicção de que Deus continuará a nos seguir com seu amor e graça, podemos enfrentar o desconhecido com coragem e esperança. A ansiedade sobre o que está por vir, e seja no trabalho, nos relacionamentos ou em questões espirituais, é substituída pela confiança de que, onde quer que formos, Deus já está presente, preparado para nos abençoar e cuidar de nós. Essa compreensão também molda nossas interações com os outros. Quando nos tornamos conscientes do quanto somos continuamente acompanhados pela bondade e misericórdia de Deus, isso nos motiva a estender essas mesmas qualidades aos que nos cercam.
Somos chamados a viver de forma misericordiosa e bondosa, não apenas porque isso é moralmente correto, mas porque estamos espelhando a maneira como Deus nos trata. Quando nos damos conta do perdão e da generosidade que recebemos, ficamos mais dispostos a perdoar e ser generosos com os outros. Nossas ações começam a refletir a graça que experimentamos em nossa própria vida. A certeza da presença de Deus em cada etapa da vida. Uma das promessas mais consoladoras do Salmo 23 é que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Isso inclui cada etapa, cada temporada, induz tempos de alegria e abundância aos tempos de dor e perda. Não há momento na nossa existência em que Deus se afaste ou que sua graça seja suspensa. Ele está presente em cada estação da vida, com sua bondade e misericórdia disponíveis para nos sustentar. A presença de Deus é, portanto, uma constante. Desde os dias da juventude até os tempos da velhice, Deus está conosco, e sua bondade e misericórdia continuam a nos acompanhar. Isso nos traz uma profunda sensação de segurança espiritual. Ao longo de nossa vida, passamos por muitas fases, incertezas da juventude, desafios da vida adulta, e as reflexões e limitações da velhice. Em cada uma dessas fases, a promessa de Deus permanece inabalável. Sua presença não muda, mesmo quando tudo ao nosso redor parece mudar. Além disso, essa certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem também nos dá confiança diante da morte. No versículo seguinte, Davi conclui o salmo dizendo: "E habitarei na casa do Senhor para todo sempre." A bondade e a misericórdia de Deus não apenas nos acompanham na vida, mas também nos guiam para a eternidade. A vida aqui é temporária, mas a promessa de Deus é eterna. Sua graça não termina com nossa vida terrena, ela nos conduz para a vida eterna, onde estaremos em sua presença para sempre. Essa realidade nos permite enfrentar o futuro sem medo. Sabemos que a morte não é o fim, mas uma transição para a plena presença de Deus, onde sua bondade e misericórdia não só nos seguem, mas nos envolvem completamente. Essa perspectiva nos dá um senso de paz, sabendo que, independentemente do que enfrentamos nesta vida, nosso destino final é seguro em Deus. Conclusão. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida é uma das declarações mais profundas e reconfortantes do Salmo 23. Essa promessa nos lembra que a graça de Deus é infalível e constante, nos acompanhando em cada momento, em cada etapa, e em cada circunstância. Compreender essa verdade transforma a nossa maneira de viver. Não precisamos temer o futuro ou ser consumidos pelo passado, pois a bondade e a misericórdia de Deus estão sempre presentes, nos cercando e sustentando. E, à medida que vivemos nessa confiança, nossa atitude em relação a nós mesmos e aos outros é transformada. Passamos a refletir essa bondade e misericórdia em nossas interações, vivendo de acordo com a graça que recebemos. Finalmente, essa promessa nos dá a certeza de que, independentemente do que enfrentamos nesta vida, estamos sempre nas mãos amorosas de Deus. Sua bondade e misericórdia não apenas nos seguem na terra, mas também nos conduzem para a eternidade, onde habitaremos em sua casa para sempre. É essa certeza que nos dá paz em todas as etapas da vida, sabendo que o amor de Deus é constante, infalível e eterno. Capítulo 9 – E habitarei na casa do Senhor para sempre, esperança na eternidade. O Salmo 23 como promessa de vida eterna. Chegamos ao final do Salmo 23 com uma declaração que transcende a vida terrena: "E habitarei na casa do Senhor para sempre." Este versículo encerra o Salmo com uma visão de eternidade que serve de ancoragem para todas as promessas precedentes. Depois de descrever a provisão, a proteção, o cuidado e a misericórdia de Deus ao longo da vida, Davi nos conduz a uma conclusão inevitável: essa jornada espiritual não termina com a morte, mas se estende para a eternidade, onde habitaremos com Deus para sempre. Aqui,
Davi nos apresenta uma visão grandiosa do destino final daqueles que confiam no Senhor e a vida eterna na presença de Deus. Essa declaração é uma promessa de que o relacionamento que começamos com o Senhor aqui na terra não é temporário, ele perdura para além desta vida, em um estado de comunhão perfeita e permanente com Deus. O Salmo 23, que começa com o Senhor como nosso pastor, culmina com a garantia de que esse pastor nos guiará até nossa morada final, a casa do Senhor. Esse é o clímax da caminhada espiritual que Davi descreve, onde todos os cuidados terrenos de Deus conduzem à realização última, em a eternidade com Ele. Essa esperança de vida eterna não era um conceito novo para o povo de Israel, mas no Salmo 23 ela é afirmada de forma clara e pessoal. A casa do Senhor aqui é uma referência ao lugar da presença de Deus, ao seu templo e, mais profundamente, ao estado de comunhão eterna com Ele. Ao longo das Escrituras, a casa de Deus é símbolo de segurança, refúgio e proximidade com o Senhor. Davi, ao dizer que habitará ali para sempre, expressa não apenas um desejo, mas uma confiança inabalável de que a bondade e a misericórdia de Deus não se limitam à vida presente, mas se estendem por toda a eternidade. A promessa de vida eterna no Salmo 23 nos convida a enxergar a vida presente à luz da eternidade. Todas as dificuldades, desafios e incertezas que enfrentamos ao longo da jornada encontram seu propósito e sentido quando entendemos que nosso destino final não é a morte, mas a vida eterna com Deus. Esta visão eterna dá profundidade e significado à vida aqui e agora, lembrando-nos de que a morte não é o fim da nossa história. A importância de viver com uma perspectiva celestial. Saber que nossa morada final é com Deus transforma completamente a maneira como vivemos no presente. Quando vivemos com uma perspectiva celestial, percebemos que nossas ações e escolhas têm repercussões que vão além do tempo e do espaço. A certeza de que habitaremos com o Senhor para sempre nos convida a alinhar nossa vida àquilo que tem valor eterno, deixando de lado o que é transitório ou passageiro. Primeiramente, viver com uma perspectiva eterna nos ajuda a manter o foco em Deus, especialmente em tempos de adversidade. As preocupações e os desafios do dia a dia podem facilmente nos distrair e nos levar a buscar soluções imediatas para nossos problemas terrenos. No entanto, quando temos em mente que nossa verdadeira morada é na presença de Deus, somos capazes de enfrentar as dificuldades com confiança e paciência, sabendo que elas são temporárias e que a glória eterna nos aguarda. Como o apóstolo Paulo escreveu, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos, capítulo 8, versículo 18. A perspectiva celestial nos dá resiliência e nos capacita a perseverar com fé e esperança. Além disso, essa visão eterna muda a forma como vemos nossos relacionamentos. Se sabemos que o destino de todos aqueles que confiam em Deus é habitá-lo para sempre, isso nos incentiva a valorizar as pessoas ao nosso redor e a compartilhar com elas essa mesma esperança. Não vemos mais as interações humanas como triviais ou efêmeras, mas como oportunidades de refletir o amor de Deus e de ajudar os outros a encontrar o caminho para a vida eterna. Nossa missão passa a ser ajudar aqueles ao nosso redor a também conhecerem e experimentarem essa promessa de vida eterna. A perspectiva celestial também nos motiva a viver com propósito. Quando sabemos que nossa existência não termina com a morte, passamos a viver cada dia com maior intencionalidade. Entendemos que cada ação tem peso eterno, que nossa obediência a Deus e nossa busca por Sua vontade têm um impacto duradouro. Não estamos apenas vivendo para nós mesmos, mas para um propósito muito maior, que transcende o aqui e agora. Isso nos liberta de uma mentalidade de sobrevivência e nos convida a uma vida de serviço, amor e adoração. Finalmente, a perspectiva celestial nos ajuda a lidar com a finitude da vida terrena. Sabemos que, nesta vida, haverá despedidas, perdas e momentos de dor. No entanto, a promessa de habitarmos na casa do Senhor para sempre nos dá conforto, pois sabemos que a separação é temporária. Para aqueles que compartilham da mesma fé,
Existe a certeza de um reencontro na eternidade. Esta esperança suaviza o peso da morte e nos ajuda a viver com mais alegria e gratidão, sabendo que nossa verdadeira casa está nos aguardando. A morada eterna com Deus e o conforto que essa promessa traz para o presente. A promessa de habitar na casa do Senhor para sempre traz conforto incomparável para o presente. Não importa quão incertos ou difíceis sejam nossos dias aqui na terra, temos a segurança de que Deus preparou um lugar para nós em Sua presença. E isso nos dá um senso de pertencimento eterno. O mundo pode ser cheio de desafios, e podemos enfrentar situações em que nos sentimos sem rumo ou desamparados, mas sabemos que temos um destino seguro e garantido em a casa do Senhor. Esse conforto é profundo porque a casa de Deus não é apenas um lugar físico, mas um estado de relacionamento e proximidade com o próprio Criador. Habitar na casa do Senhor significa viver em plena comunhão com Ele, sem barreiras, sem distâncias. Na vida presente, experimentamos momentos de intimidade com Deus, mas ainda somos limitados por nossas fraquezas e pela realidade do pecado. Na eternidade, no entanto, teremos a plenitude da presença de Deus, e tudo que nos separa dele será removido. Não haverá mais dor, sofrimento ou separação, mas apenas o gozo eterno de estar com aquele que nos ama com amor infinito. Essa visão da vida eterna com Deus é o que sustenta nossa fé e nos permite viver com esperança e alegria. Sabemos que, não importa o que aconteça nesta vida, o nosso destino final é de paz, alegria e plenitude. Essa certeza nos ajuda a enfrentar com coragem os momentos de perda, sofrimento e incerteza. Ela nos lembra que nossa existência não está limitada ao tempo que passamos aqui, mas que fomos criados para a eternidade, para estar com Deus em sua casa. O conforto dessa promessa também está no fato de que não precisamos ganhar nosso lugar na casa do Senhor. A vida eterna é um presente, uma expressão da graça e da misericórdia de Deus. Não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas algo que recebemos por meio de Cristo. Ele é o caminho para essa morada eterna, e é por meio dele que podemos ter a segurança de que habitaremos na presença de Deus para sempre. Conclusão. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Encerra o Salmo 23 com uma visão de esperança que transcende a vida terrena e nos aponta para a eternidade. Essa promessa de vida eterna é o clímax de todas as outras garantias presentes no Salmo, revelando que a jornada espiritual não termina com a morte, mas continua na presença de Deus. A certeza de que habitaremos na casa do Senhor nos convida a viver com uma perspectiva celestial, enxergando o presente à luz da eternidade. Ela nos oferece conforto em meio às incertezas da vida, motivação para viver com propósito e esperança de que, independentemente das circunstâncias, nosso destino final é a comunhão perfeita e eterna com Deus. Essa promessa de vida eterna não é apenas uma esperança futura, mas um consolo para o presente. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada etapa da vida, e que, no fim de nossa jornada, estaremos para sempre em sua casa, desfrutando de sua bondade e misericórdia por toda a eternidade. Capítulo 10 O Salmo 23 em nossa vida diária. Aplicações práticas do Salmo 23 para o dia a dia. À medida que chegamos ao final de nossa exploração do Salmo 23, é fundamental refletir sobre como podemos aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária. Este salmo, que encapsula o cuidado, a orientação e a proteção de Deus, não é apenas uma linda poesia, mas um guia prático para nossas rotinas, desafios e relacionamentos. A sabedoria contida nele nos proporciona um modelo de vida que nos ajuda a navegar as complexidades do dia a dia com confiança e esperança. 1. Confiar na direção de Deus. O versículo "Guia-me pelas veredas da justiça" nos lembra da importância de buscar a direção divina em todas as decisões que tomamos. Podemos nos habituar a orar antes de tomar decisões significativas, pedindo a Deus para nos guiar e nos dar discernimento. Essa prática nos ajudará a viver em sintonia com a vontade de Deus, promovendo paz em nossas escolhas.
2. Encontrar descanso em Deus. Ao nos deitarmos em pastos verdejantes, como mencionado no Salmo, somos lembrados da necessidade de descanso e renovação. Em um mundo que valoriza a produtividade e a correria, tirar momentos para meditar na palavra de Deus e relaxar em sua presença é essencial. Podemos estabelecer um momento diário de silêncio e oração, onde buscamos a presença de Deus e encontramos descanso para nossas almas. 3. Enfrentar as adversidades com coragem. A vida é repleta de desafios e vales escuros. No entanto, ao lembrarmos que a tua vara e o teu cajado me consolam, somos encorajados a enfrentar nossas lutas com coragem, confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho. Isso pode nos ajudar a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. 4. Cultivar um coração grato. A declaração de que certamente bondade e misericórdia me seguirão nos leva a um lugar de gratidão. Ao olharmos para nossas vidas, podemos cultivar um diário de gratidão, anotando diariamente as bênçãos que recebemos, por menores que sejam. Isso nos ajuda a focar na bondade de Deus e a reconhecer suas manifestações em nossa vida cotidiana. 5. Viver com uma perspectiva eterna. Como vimos, a certeza de que habitaremos na casa do Senhor para sempre nos dá um novo ânimo. Ao encararmos os desafios diários, devemos sempre nos lembrar de que somos parte de uma história maior, que se estende além do que podemos ver. Essa perspectiva nos ajuda a manter a fé em meio a dificuldades e a ver a vida através da lente da eternidade. Como meditar nesse salmo para encontrar paz e orientação? A meditação no Salmo 23 pode ser uma prática transformadora que nos proporciona paz e orientação. Aqui estão algumas sugestões sobre como integrar essa meditação em nosso cotidiano. 1. Leitura silenciosa e reflexão. Reserve um tempo a cada dia para ler o Salmo 23 em voz alta ou em silêncio. Permita que cada versículo ressoe em seu coração. Pergunte-se: o que isso significa para mim neste momento? Como posso aplicar isso na minha vida? 2. Repetição e memorização. Escolha um versículo ou frase do Salmo 23 que se destaque para você e repita-o ao longo do dia. Isso ajuda a internalizar a mensagem e a trazê-la à mente em momentos de necessidade. 3. Diálogo com Deus. Ao meditar, converse com Deus sobre o que você leu. Expresse suas preocupações e agradecimentos, pedindo que Ele aplique essas verdades em sua vida. A oração é uma parte vital da meditação, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. 4. Prática de silêncio. Após a leitura e oração, reserve um tempo em silêncio para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, é nesse silêncio que Ele nos fala e nos traz clareza sobre nossas vidas. 5. Aplicação prática. Considere como você pode aplicar os ensinamentos do Salmo 23 em situações específicas que você está enfrentando. Anote suas reflexões e as ações que você pode tomar. Testemunhos e exemplos de como o Salmo 23 transforma vidas. O impacto do Salmo 23 na vida das pessoas é inegável. Ao longo da história, muitas testemunharam a transformação que este salmo trouxe para suas almas. Há relatos de pessoas que, enfrentando momentos de grande ansiedade e medo, encontraram consolo e esperança nas promessas contidas neste salmo. Um testemunho poderoso é de um homem que, após perder um ente querido, se viu em um profundo vale de dor e tristeza. A meditação no Salmo 23 o ajudou a perceber que Deus não o abandonou em seu sofrimento. Ao refletir sobre a presença constante de Deus em sua vida, ele encontrou a coragem para seguir em frente, lembrando-se de que a bondade e a misericórdia o acompanhariam em cada passo do caminho. Outro exemplo é o de uma mulher que lutou contra a ansiedade por muitos anos. Ao fazer do Salmo 23 uma parte de sua rotina diária de oração e meditação, ela começou a experimentar uma paz que excedia todo entendimento. As palavras "não temerei mal nenhum" se tornaram seu mantra, proporcionando-lhe força e tranquilidade em momentos de crise.
Esses testemunhos são apenas dois entre muitos que ilustram como o Salmo 23 pode transformar vidas, proporcionando não apenas consolo, mas também uma nova perspectiva sobre os desafios que enfrentamos. Conclusão inspiradora. O Salmo 23 é mais do que uma bela poesia, é um convite a uma vida de confiança e relacionamento íntimo com Deus. Ao longo deste audiolivro, exploramos a profundidade das promessas contidas nesse salmo, desde a orientação divina até a esperança da eternidade. À medida que integrarmos essas verdades em nossa vida diária, encontraremos paz em meio à tempestade, coragem em tempos de adversidade e gratidão em todas as circunstâncias. Deus nos oferece a segurança de sua bondade e misericórdia, nos acompanhando a cada passo. Convido você a viver de acordo com as verdades do Salmo 23, permitindo que elas moldem sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que você nunca está sozinho. O Senhor é seu pastor, e Ele está sempre presente, guiando, confortando e prometendo-lhe um lar eterno na sua casa. Que essa verdade o encha de esperança, força e paz, enquanto você caminha em sua jornada de fé. Que sua vida seja um reflexo da confiança e do amor que brotam das promessas de Deus, ressoando em cada ação e atitude, e que, em tudo, você possa proclamar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.